O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todas as irmãs que estão aqui. Bom dia a todos os irmãos que estão aí na live. Um bom dia para os irmãos que estão assistindo, porque eles sempre pedem que a gente saudem a eles. Sejam saudados em nome do Senhor Jesus. A paz de Deus a todos. E vamos louvar ao Senhor com o hino 35 nesta manhã. Glória a Deus.
glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, glória a Deus. Vocês que estão aí na live, compartilhem a live, meus irmãos. Compartilha para que cheguem até mais vidas, para que Deus possa operar. Compartilhem. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar a Deus também com o hino 99. Vão fazendo seus pedidos de orações aí, para que nós possamos orar a Deus nesta manhã, para que nós possamos clamar ao Senhor nesta manhã. Eu creio que Deus já está com os ouvidos inclinados e Deus, Ele tem prazer, Ele tem alegria no coração de ouvir a nossa voz, de ouvir o nosso clamor. Então, façam seus pedidos e nós vamos apresentar nesta live, neste culto, nesta manhã, e também vamos fazer nota de cada pedido que for feito aí na live, e no final do culto nós vamos fazer o círculo de oração e apresentar todos os irmãos que estão necessitados de oração. Então, louvemos ao Senhor com o hino 99. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Foi grande a tempestade que no mar se levantou. Ondas cobriam o barco e grande temor causou. O mestre estava dormindo, foi despertado então. Pelos que nele mostravam socorro e salvação. Ao seu mandar santo e divinal, seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Conosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor remar. Pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, tende paz. As ondas cessam de encapelar. Paz seja em vós. Por que estás temerosos, homens de pouca fé? Disse Jesus, o bom mestre, que muito poderoso é. E repreendendo o vento, fez aquietar-se o mar. E houve grande bonança diante do seu mandar. Ao seu mandar santo e divinal, paz seja em vós. Ventos e mares se aquietarão, paz seja em vós. Convosco está o Senhor do mar, portanto deveis sem temor remar. Pois Ele está pronto a vos salvar. Tende paz, tende paz. As ondas cessam de encapelar. Paz seja em vós. Glória a Deus, glória a Deus. Deus está mandando paz para os nossos corações nesta manhã. Os dois hinos que foram entoados aqui, Deus falou sobre paz.
Deus quer nos dar paz nesta manhã, quer que nós deixemos a inquietação de lado, quer que nós deixemos os problemas de lado e venhamos adorar ao Senhor, deixar que o Senhor venha entrar nos nossos corações nesta manhã, deixar que o Senhor derrame a glória dEle sobre as nossas vidas. Irmãos, vamos orar ao Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor nesta manhã, deixar que Ele coloque paz nos nossos corações. Então, oremos aqui, chegaram pedidos de oração por enfermidade, tribulação, causa, viagem, acidentado, família e testemunhado. Temos também um pedido de oração da irmã Marinalva pelo filho dela, que está enfermo, o Humberto. Vamos apresentar também a irmã Virgínia, a irmã Juliana, a irmã Meire, quem mais? A Camila, a irmã Camilinha, também nas mãos do Senhor. Apresentar também as famílias que estão enlutadas, apresentar a nossa irmã Nice e toda a família dela, que foi ontem, né, Kátia? Foi ontem ou na quinta? Foi ontem que teve um acidente com o pai dela e ele veio a falecer, um servo caro de Deus, um caro servo de Deus. E vamos então apresentar todos esses irmãos e todas as famílias enlutadas, para que Deus venha confortar essas famílias, porque nenhuma palavra que nós possamos dizer para essas pessoas conforta o coração, mas o Senhor, a presença do Senhor, essa sim conforta. Então, oremos ao Senhor, todos ajoelhados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia. Santo é o Senhor, Deus poderoso, Deus eterno, aleluia. Senhor querido, meu Pai, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós estamos buscando ao Senhor, Pai. Nós queremos primeiramente agradecer ao Senhor por este dia tão lindo que o Senhor preparou, Pai. Este dia que, Senhor, meu Pai, o Senhor nos acordou, nos despertou nesta manhã, o Senhor nos deu fôlego de vida, Pai. O Senhor nos deu a certeza da nossa salvação, Pai. O Senhor, Pai querido, Pai amado, já tem o nosso nome ali no livro da vida, Senhor. Isso é um privilégio, Pai, é um privilégio. É pela Tua misericórdia que nós estamos aqui, Senhor, porque não somos merecedores, Pai, mas o Senhor, na Sua infinita bondade, misericórdia, tem nos alcançado nesta manhã, Senhor, e nós queremos agradecer, Pai, sim, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem suprido nas nossas vidas, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, meu Pai, até por aqueles que nós não podemos ver, Senhor, porque em todo tempo, Senhor, meu Pai, eu creio que nós corremos riscos, mas o Senhor, Pai, está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor acampa ao nosso redor, Pai, eu creio, Deus, em nome de Jesus, e quero agradecer também, Senhor, em nome de Jesus, por toda a irmandade que aqui está presencialmente, Senhor, por cada uma que deixou a sua casa, deixou a sua família e veio buscar, e veio, Senhor, meu Pai, te adorar, e veio, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, alegrar o teu coração, e veio, Senhor, te agradar, Pai, porque, Deus querido, Pai amado, nós fazemos, Pai querido, Pai amado, é para agradar ao Senhor, Pai, porque de que adianta nós fazermos a obra e ela seja em vão? Não, Senhor, nós queremos te agradar, nós queremos ser íntegros na tua presença, Pai, nós queremos ser constantes na tua presença, Pai, oh Deus bendito, Deus amado, nós agradecemos também por toda essa irmandade que está aí na live, Senhor, que cada manhã, Senhor meu Pai, deixa para o seu tempinho aí, Senhor meu Pai, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai, porque Deus querido, Pai amado, tudo é para a tua honra e para a tua glória, Senhor meu Pai, que nós venhamos diminuir a cada dia para que o Senhor cresça em cada uma de nós aqui, Senhor, oh Deus bendito, Deus amado, queremos pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor,
Deus, em nome de Jesus, com toda a tua bondade, Senhor meu Pai, nós ainda entristecemos o teu coração, Senhor meu Pai. Senhor, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, e o mal que nós não queremos, nós acabamos fazendo, Senhor. Deus, perdoa, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas faltas, Pai. Perdoa cada palavra que sai da nossa boca, Senhor meu Pai, que deveria ser para a edificação do nosso próximo, para a edificação de nós mesmos, e muitas vezes é para destruição, para derrota. Ô Santo Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoa os nossos pensamentos contrários, Senhor meu Pai, toda a poluição da nossa mente, Senhor, tudo aquilo, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai, que nos distancia de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos perdão, Senhor meu Pai. E queremos ainda nesta manhã, Senhor, pedir, Pai querido, Pai amado, que o Senhor incline os teus ouvidos, Pai. E Deus querido, Pai amado, atenda, Senhor, o nosso clamor, Pai. Nós pedimos aqui, Senhor meu Pai, por enfermidades, tribulações, causas, Senhor, viagens acidentadas, famílias e testemunhados. Pai, grande é, Senhor meu Pai, a necessidade do teu povo, Pai. Grande é, Senhor meu Pai, a intranquilidade do teu povo, Senhor meu Pai. Oh Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Entra com teu poder de cura, Senhor. Entra com teu poder de libertação, meu Pai. Entra, Deus querido, Pai amado, com teu milagre. Entra com a tua misericórdia nessas vidas, Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Oh Deus querido, Pai amado, liberta aquele que está atribulado de alma e de espírito. Liberta, Senhor, aquele, Senhor, que está no vício, Senhor meu Pai. Liberta aquele, Senhor meu Pai, que está dentro de um quarto acamado, Senhor meu Pai, que não tem ânimo para sair do teu quarto, não tem ânimo para pentear um cabelo, não tem ânimo para se trocar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, dê vida, Senhor meu Pai, dê bom ânimo, Senhor, dê virtude, dê força, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para essas vidas, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, vá de encontro com aqueles que estão enlutados, Senhor, que nesta manhã, Senhor meu Pai, ainda chora, Senhor meu Pai, ainda tem o coração despedaçado, ainda tem o coração, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, triste, Senhor, e angustiado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, liberta o teu povo, Senhor, porque a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, que essa alegria, Senhor, possa alcançar os teus servos, que a tua alegria, Senhor meu Pai, o teu conforto, Senhor meu Deus, o teu refrigério caia sobre essas pessoas, Senhor, e abraça, Senhor, com teus braços fortes e poderosos essas vidas, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, abençoa também, Senhor, aqueles que estão nos presídios. Abençoa aqueles que estão nas clínicas de recuperação, Senhor. Vá de encontro com essas vidas, Pai. Oh Deus, liberta, Senhor, transforma, restaura. Oh Deus bendito, em nome de Jesus, Pai. Muda essas vidas, Senhor meu Pai, que elas possam sair de lá renovadas, que elas possam sair de lá, Senhor, diferentes daquele lugar, Senhor meu Pai, que elas possam ter a consciência rendido aos teus pés, Pai, em nome de Jesus, que venham se render aos teus pés, que venham te buscar em espírito e em verdade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que moram na rua, Senhor, que um dia já estiveram na tua presença e hoje, Deus querido, Pai amado, está afastado de ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que eles venham saber, Pai, que eles venham, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, ter, Senhor meu Pai, o entendimento de que o Senhor não abandonou eles, que o Senhor nunca desamparou, que o Senhor não está afastado deles, não, Senhor. O Senhor os ama, o Senhor quer eles para perto de ti, Senhor, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, desperta para que eles tenham uma vida contigo e volte para o teu caminho, Senhor, que é a melhor escolha das nossas vidas, Senhor. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, pedimos também, Senhor, nesta manhã, pela vida da irmã Virgínia, Senhor. Pai querido, pedimos pela vida do irmão Humberto, pedimos pela vida da Camilinha, da Juliana, da irmã
Meire lá dos Estados Unidos, Senhor, e tantas outras vidas que precisam muito de Ti, Senhor. Deus, vá de encontro com essas vidas, Pai. Cura, Senhor, liberta. Aqueles que estão nos hospitais, tira dos hospitais, Senhor, meu Pai. Que eles possam deixar os seus leitos e ir para suas casas curados. Curados em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado. Aqueles que têm outro tipo de enfermidade, Senhor, meu Pai. Qualquer enfermidade que seja, Deus. Pai, passa das tuas mãos santas e poderosas em cada parte do corpo, Senhor, e vá curando, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Muitos o Senhor curou tocando, mas muitos o Senhor curou falando, Pai. Muitos o Senhor nem estava perto e curou, Deus querido, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, estenda as suas mãos sobre essas vidas, Pai, e liberta eles de toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cura, restaura cada célula, cada parte do corpo, Senhor, em nome de Jesus. Cada pedacinho que está enfermo, em nome de Jesus, que seja restaurado. Pelo amor do Teu nome, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, manda nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, Pai. Sim, Senhor, nos ajuda a ter entendimento da Tua palavra, nos ajuda a comer a Tua palavra, nos ajuda a viver a Tua palavra, Senhor, andar conforme os Teus conselhos, conforme a nossa obediência a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, usa a Tua serva nesta manhã, Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar por ela nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua glória que está aqui possa alcançar a todos que estão aí na live, Senhor, que esta unção, Senhor, meu Pai, que esta presença maravilhosa do Senhor venha alcançar cada vida que está aí do outro lado, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, tudo isso, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre, Deus. Amém. Glória a Deus, glória, 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 aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar uns recadinhos agora. Sobre os cultos online. Todos os cultos estão sendo realizados todos os dias às 20 horas, com exceção do domingo, que está sendo realizado às 18h30, junto com o culto presencial. E também no sábado é realizado às 10 horas da manhã, também no culto presencial. E na terça-feira, no culto presencial, às 14 horas. Então, tem culto aqui nessa casa de oração aos sábados, às 10 horas da manhã, que é o culto das mulheres. Domingo tem culto às 10 da manhã e às 18h30. Na terça, às 14 horas. Na quarta-feira, às 20 horas. Na sexta-feira à noite, às 9h30, 21h30, tem o estudo bíblico com o irmão Cosmos. Todas as sextas-feiras. Às segundas-feiras, nós temos o círculo de oração aqui, que os irmãos estão convidados para participar conosco desta oração, desta intercessão pela nossa igreja, pela nossa irmandade, por todas a irmandade, pelo nosso país. A gente ora por nós, pelo nosso ministério. Então, nós buscamos ao Senhor e clamamos a Deus pela Tua misericórdia. Na segunda-feira, às 20 horas. Venham, irmãos, venham fortalecer esse círculo de oração. Temos também o dia 13 de dezembro, né, que vai ter um ensaio aqui. Que hora, irmão? Ô, Bruno, você lembra? 13, não é 13 de dezembro, o ensaio?
8h30 da manhã. Tem um ensaio aqui da orquestra, às 8h30 da manhã, no dia 13 de dezembro. A Mesa do Amor, que cada irmão possa contribuir para a Mesa do Amor, por esta obra que é puro amor, que tem atendido muitas famílias, tem abençoado grandemente as famílias, e a cada dia a gente vê ali aumentando a Mesa do Amor. É uma bênção, porque também da maneira que está entrando, vai saindo, porque tem famílias necessitadas que não podem ficar de fora, não podem ficar sem seu alimento. Então, que cada um que puder, que lembrar, né, coloque perto, né, das suas bolsas esse alimento para que possa trazer à igreja e abençoar muitas famílias. Mais alguma coisa? A irmã Kátia está falando aqui, amanhã tem o culto das mulheres ali em Itapevi, que vai iniciar às 14h30. Isso, e nós vamos estar lá com a graça de Deus. Estão todos convidados, todos aí na live estão convidados, aqueles que puderem, que morarem perto. Vai ser amanhã, às 14h30, ali em Itapevi, no centro de Itapevi, na nossa igreja ali de Itapevi. As irmãs daqui também estão convidadas, vai ser uma bênção, eu creio em nome de Jesus, e que todos possam participar conosco. O endereço é Rua José Michelotti, 174, no centro de Itapevi, ao lado do Pronto-Socorro Central. Então, venha adorar ao Senhor mais um pouquinho. Amanhã vai ser é só para as mulheres, tá, irmãs? Mas amanhã vai ser uma maratona de cultos, glória a Deus, às 10 horas da manhã, às 8 horas da manhã nós estaremos aqui, porque tem... esqueci também de falar sobre a aula de música. Aqui, às 8h30, tem aula de música, e, né, amanhã, domingo, e depois do culto, após os cultos, o culto das 18h30, também tem aula de música, porque é dividido, né, nos instrumentos de sopro e instrumentos de corda. Então, 10 horas tem o culto aqui, depois, às 14h30, nós estaremos em Itapevi, e às 18h30 nós estaremos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, uma alegria. Domingo vai ser recheado de bênção na presença do Senhor. Acho que é só, né, Kátia? Acho que é só, né? De recado é só. Glória a Deus. Vai ter um casamento aqui hoje, a igreja está linda. Às 15 horas vai ser realizado o casamento da irmã Mariana com o irmão Gabriel, nessa congregação. A igreja já está arrumada, a irmandade não pode ver, mas está muito bonita. E é uma alegria, nós vamos estar aqui também o dia inteiro. E é uma glória, é uma bênção. Eu creio que Deus já abençoou grandemente esse casamento, tudo por preparação do Senhor, tudo pela fé. Glória a Deus por isso, e vai ser lindo. Eu creio em nome de Jesus. Deus vai estar presente aqui, e nós também vamos estar presente aqui para adorar o Senhor e abençoar esse casamento em nome de Jesus. É só isso, então, já falei demais nesta manhã. Agora estamos no momento de agradecer a Deus, de contar uma obra. Vamos ser breves, né? Se alguma irmã quer contar uma obra, vamos ser breve, porque tem o casamento aqui agora à tarde, então nós não vamos pegar muito tempo. Ninguém quer contar uma obra? Vamos contar uma obra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Glória a Deus. Todas em paz? Então, eu quero contar rapidinho, né? Não pode deixar de contar uma obra. Há um tempo atrás, ali na rua que a minha mãe mora,
É uma rua que passa ônibus, é uma avenida que tem muito movimento. E o meu irmão, ele foi atravessar a rua e uma moto atingiu o meu irmão. E meu irmão foi jogado muitos metros para cima. E aí ele caiu de rosto no chão. E aí foi aquela confusão, aquele monte de gente, aquela aglomeração. E o rapaz da moto, eu nem sei, acho que ele fugiu. E assim, foi um desespero, a minha mãe desesperada. E naquele momento que eu soube dessa tragédia aí que tinha acontecido com meu irmão, eu estava indo para a igreja. E aí, por um momento, eu pensei assim, eu vou lá. Aí, logo assim, veio em mim, eu falei, não, o que eu vou fazer lá? Tem muita gente lá, eu vou para a igreja orar, pedir para Deus ter misericórdia e cuidar do meu irmão que está ali. E meu irmão ficou caído ali naquele chão, perdendo muito sangue, ele perdeu muito sangue, e porque bateu o rosto dele no chão e quebrou tudo, os dentes dele, cortou o rosto dele, e a gente não sabia até então se tinha quebrado alguma coisa, e aí chamamos o resgate, porque não pode mexer, e aquele desespero, o meu irmão Marquinho mora lá pertinho e chegou, né, e foi auxiliando, e porque a gente aprende nas empresas, né, aquele curso que eles fazem, né, de primeiros socorros, e meu irmão já sabia mais ou menos, né, isso, e foi ali cuidando e tranquilizando, né, minha mãe que estava ali desesperada. Mas olha, irmãos, o meu irmão não teve nada quebrado. Não quebrou nada, nem um braço, nem uma perna, da altura que ele caiu, não quebrou nada, só estragou os dentes, mas isso daí tem jeito, e assim, não afetou nada na cabeça dele, sabe? E o acidente não foi simples, mas Deus ali amparou ele. Eu creio, em nome de Jesus, que Deus ali amparou meu irmão, e meu irmão nem ficou internado, só foi socorrido lá, fez o que tinha que fazer, ficou ali algumas horas em observação naquele pronto-socorro, porém foi liberado, porque não tinha nada assim quebrado. E assim, para a honra e glória do Senhor, nada aconteceu com ele, e eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor, por essa bênção que Deus fez na vida dele. Depois, logo em seguida, acho que um mês depois, meu sobrinho foi atropelado na mesma rua, de moto também. E a moto atropelou ele, jogou ele longe. Ele não subiu, mas ele foi longe e bateu a cabeça. E nós em oração, pedindo para Deus ter misericórdia. E ele teve um coágulo no cérebro. E aí foi ficando ali em observação, a médica pediu para ficar em observação, não falou que ainda não era o caso de fazer a cirurgia, e aquele coágulo foi sendo absorvido pelo organismo, e glória a Deus também, não deu nenhum problema nele, nenhuma sequela, glória a Deus por isso. Então Deus também cuidou dele, guardou ele ali, porque a gente sabe que a nossa vida é por um fio, né? A nossa vida está sempre assim, mas Deus ele tem guardado nós de todos os acontecimentos. Deus tem guardado nós, livrado nós de todo o mal que está aí, que vem para tirar a nossa vida, para destruir a nossa vida, mas Deus é poderoso para nos guardar. Então, a gente ora, a gente busca e a gente pede. E essas orações, ela não é em vão. Enquanto a gente está buscando, enquanto a gente está de pé, enquanto a gente está de joelho, a nossa família está de pé. Eu creio em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer a Deus, louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele tem guardado a minha família em tudo, em tudo. Muitos acidentes com os meus sobrinhos. Meu sobrinho também, um outro sobrinho meu, caiu da altura do último degrau da escada na casa dele.
quando ele tinha 5 anos, e a cabeça dele entortou todinha, amassou muito de um lado, e minha irmã entrou em desespero também, e nós fomos clamando ao Senhor, nós clamamos, toda a nossa família que serve ao Senhor, nós clamamos ao Senhor para ter misericórdia da vida dele, para que ele não ficasse com sequela, para que Deus livrasse ele do espírito de morte. E ele ficou internado por vários dias, e aquela cérebro dele a cabeça dele o osso trincou da cabeça dele, mas, irmãos, Deus guardou ele também, e ele não teve sequelas, ele foi livre pelo Senhor, foi livrado pelo Senhor desse acidente, que foi muito sério, porque a altura é muito grande que ele caiu, mas então eu falo, Deus é poderoso, Deus tem livrado a minha família de muitos acidentes, Deus tem curado as nossas vidas de enfermidades. Então Deus é Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é justo, e a gente precisa crer e colocar nas mãos do Senhor e confiar nele, porque Ele quer nos abençoar, Ele quer estar conosco, Ele quer nos livrar, nos guardar, nos proteger. Ele é o nosso Pai que quer nos proteger. Então eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta manhã, agradecer a Deus por tudo, e Deus seja louvado. Todos em paz. Então, agora nós vamos para a palavra. Deus vai mandar a palavra nesta manhã. Eu creio que Deus já falou grandemente aos nossos corações, e tem mais um pouquinho para falar conosco, eu creio, e nós vamos chamar aqui a irmã Kátia, e Deus vai falar na boca dela, em nome de Jesus. No final, nós faremos as ofertas, e também vamos apresentar a vida da irmã Mariana e do irmão Gabriel em oração, né, no casamento de hoje. E agora nós vamos orar para que Deus abençoe grandemente a irmã Kátia nesta manhã, e para que Deus use ela como instrumento nessa obra, para falar com todos nós, os que estão aí na live e todos que estão aqui. Agradecemos a Deus e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos apresentar a irmã Kátia nas tuas mãos, Senhor, e dizer, Deus querido, Pai amado, que eu creio, Senhor, meu Pai, que ela já está com o coração alegre, com o coração voltado para o Senhor. Pai querido, Pai amado, disposta, Senhor, a te servir, disposta, Senhor, meu Pai, a ser usada pelo Senhor nesta obra, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, que ela venha diminuir para que o Senhor cresça na vida dela, Pai, e que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor, meu Pai, que entre, Senhor, meu Pai, como um bálsamo nos nossos corações, Senhor, meu Pai, a Tua palavra, que esses conselhos, Senhor, meu Pai, entre na nossa mente, no nosso coração, que seja enraizado em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos viver a Tua palavra, Pai. Deus abençoe a Tua serva, Pai, alegra o coração dela, Senhor, meu Pai, capacita ela cada dia mais, Senhor, meu Pai, e prepara, Senhor, meu Pai, semeadores nessa obra, Pai. Prepara mais semeadores nessa obra, Senhor. Em nome de Jesus, tudo isso nós te pedimos, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E eu já agradeço essa oportunidade, Deus seja louvado. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Amém. Deixa a irmã Kátia aqui se arrumar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Gosto de usar essa outra Bíblia que a gente sempre anota. As irmãs que estão nos ouvindo, que o grande amor de Deus esteja com vocês, a todos que estão nos ouvindo, que a gente sabe que não é só irmãs, né? Muitas outras pessoas também nos assistem, e que o Senhor venha continuar falando no seu coração nessa manhã, como já está falando conosco nesta manhã. Amém? Todas estão felizes?
Não estão, não. Tudo mentira, Bruno. Tudo mentira, Bruno. Porque mulher adora falar, mulher adora exaltar o nome de Deus, e aqui está tão quieto, não é, irmão? O irmão Bruno que está aqui, ele está falando para mim que é assim, ó. Está tão quieto, a gente não vê nada, as irmãs estão tão quietinhas. Foi cansada a semana? Mas a gente chegou até aqui, né? Foi corrido, foi difícil, foi turbulento, mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor te trouxe aqui fisicamente, o Senhor te trouxe a parar aonde você está para ligar o canal, para estar junto conosco também, não fisicamente, mas na sua presença, na sua comunhão, nós também sentimos aqui você, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais ainda aos nossos corações. E sabe por quê que Deus vai falar mais ainda em nossos corações? Porque dá uma olhadinha para fora. Olha que dia lindo. Olha que sol maravilhoso. Olha que dia perfeito que o Senhor nos deu para mais um dia estarmos junto dele para adorar e exaltar o nome dele. Tá bom assim? Já é um motivo grande? Se tinha tristeza, não vai ter mais. Se a gente estava cansado, a gente não vai estar mais. Então vamos lá. Que a palavra do Senhor realmente venha falar no meu coração, como primeiramente nós sabemos. Nós lemos a palavra, nós buscamos que o Senhor nos use a partir da irmã Mara. Eu gosto muito porque eu sinto dela e é como se ela passasse para mim a continuidade. E ela fala coisas, às vezes, que realmente está dentro do meu coração. E hoje, quando ela orou por mim, ela falou exatamente o que estava dentro do meu coração. E eu acho lindo isso, porque isso nos mostra que nós duas estamos dentro de uma comunhão com Deus, né? Isso nos mostra, não é por causa de nós duas mulheres, mas assim, de que Deus está falando, olha, vocês duas estão unidas por mim. E eu vou continuar, porque eu estou feliz pelo trabalho que vocês estão fazendo. Porque não vão pensando vocês que é fácil, ou que a gente quer, às vezes, estar dentro ou diante de um trabalho tão grande como esse. Porque existem vários outros fatores, e nós sabemos bem que quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, muitas coisas vêm de encontro para que a gente desiste, ou dizendo para nós mesmos que você não é capaz disso. Mas, além de toda essa situação, nós conseguimos ouvir a sensibilidade da voz de Deus dizendo para a gente, continua, está dando tudo certo. E eu estou aqui já feliz pela presença de vocês. Amém? E meu coração realmente está feliz, como a Mara disse. Não, tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está atribulado. Mas faz parte. O que não pode faltar, jamais, é você sentir a presença de Deus e deixar de ouvir o que Ele quer falar conosco. Amém? A palavra que nós vamos ler nesta manhã se encontra em Lucas, no capítulo 7, no verso 36. Lucas 7, capítulo 7, verso 36, isso mesmo. Nossa igreja está bonita, não está? Para vocês que não estão aqui presencialmente, vai ter um casamento aqui, como a Mara disse, né, às 15 horas. E a igreja está tão bonita, está tão linda. E eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar grandemente esse casal. Né? Eu tenho certeza que o Senhor irá fortalecer ainda mais. Porque grande é a luta quando um casal se decide estar diante de Deus e fazer a coisa certa, né? Principalmente diante dos olhos do Senhor. E esse casal que o Senhor vem realmente abençoar eles a cada dia mais. Antes só de ler a palavra, eu notei ali que a irmã estava anotando os pedidos, e nós percebemos que houve muitos pedidos, viu, irmã Mara? Acho que já deu mais de uma folha. Né? Então, hoje, não sei qual o motivo, a gente não consegue entender
e não jamais iremos entender as necessidades, mas isso nos mostra que vocês estão conosco na mesma comunhão e que houve diante de você aí a atitude de dizer: eu preciso, eu quero uma oração também. Então nós estaremos sim, como sempre fazemos, apresentando todos esses pedidos. Não importa, como nosso irmão fala, se é uma folha, se é 2 folhas, ou quantas folhas forem, nós vamos apresentar cada nome descrito, cada pedido solicitado. Amém? Palavra do Senhor em Lucas diz assim. O título fala: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E a palavra fala assim: rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele. Entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-los com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fosse profeta, bem saberia que é a qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus, disse-lhes: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amarás mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu uma mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-lhe os pés com lágrima e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta deste que entrou não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os meus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Até aqui, irmãos. Até aqui. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma mulher desconhecida, uma mulher que não tem nome, uma mulher no qual não foi identificada, mas é uma mulher. No costume ali, onde eu acho que passava Jesus, um certo fariseu convidou Jesus para entrar em sua casa. Jesus, muito gentil, foi. É de praxe, né? Jesus, né? Todo educado, eu vou. Fariseu, a gente sabe, um homem arrogante, um homem que, umas pessoas, né, que pensa que tudo sabe, que sempre tem razão, que para eles têm o conhecimento de tudo, que eles não erram, que eles não pecam. Falou assim: eu vou chamar esse, né? Penso assim, vou chamar esse Jesus para minha casa? Vamos ver, vamos fazer um teste com ele, vamos ver se ele sabe realmente algumas coisas. A palavra dessa mensagem lida hoje justamente nos mostra isso. Esse fariseu não chamou Jesus porque gostava ou porque ia adorar. Essa palavra mostra que ele chamou Jesus justamente para afrontar Jesus. A mensagem lida também mostra pela atitude desta mulher. Então ele chamou, convidou Jesus, Jesus entrou em sua casa, Jesus se assentou-se em algum lugar, né? Talvez um lugar especial, ou talvez num banco, eu não sei, mas ele entrou, se sentou.
como é de costume, existem algumas ações que eles fazem para serem dado aos convidados. Igual quando você recebe uma pessoa em sua casa. Você quer água? Você quer café? Você quer um bolo? Você quer, senta aqui, fica à vontade, vai para a sala. Você acomoda. Esse fariseu, a palavra fala que ele não fez nada disso. Ele sequer lavou os pés, ele sequer beijou com o ósculo santo e sequer ainda ungiu a cabeça de Jesus. Falando resumidamente a mensagem, porque todas nós conhecemos essa passagem. Mas começa a raciocinar comigo, ilustrando em sua mente como é que foi aquele dia. Naquele momento, naquela época, quando se convidava alguém, nem sequer podia ir mulher. Nós sabemos bem que naquela época a mulher também não tinha vez. A mulher era bastante rejeitada. E jamais essa era mais ainda porque era acusada dos pecados que ela fazia. Então, num belo dia, numa reunião onde só tinha mais homens, provavelmente, o que ela fez? Eu falei, eu vou lá. Primeiro desafio dela, eu vou. E não vou de mão vazia. Vou levar o que eu tenho de melhor. Vou levar o que eu tenho de mais especial comigo. E naquela época, esse óleo de alabastro é um óleo que custava muito caro. E tinha um valor muito grande em mercado. E ela levou. Chegando até lá, eu acredito que no meio de tanta gente, um monte de pessoas, a palavra fala que ela estava atrás de Jesus e não na frente. A palavra fala que por algum momento ela já está na frente de Jesus lavando os seus pés com as lágrimas, enxugando os pés de Jesus com o seu cabelo e derramando o seu óleo de alabastro nos pés de Jesus. Eu entendo que a reação dessa mulher foi da seguinte forma. Pensem junto comigo. Você recebe uma pessoa, para ele, fariseu, uma pessoa qualquer, ou sabendo mesmo quem ele era, mas não deu a importância de Jesus no qual ele merecia. Aquela mulher, quando entrou naquele recinto, naquele lugar, ela ficou indignada pelo fato da cultura que teria que ser feita com Jesus e nada se foi feito. Automaticamente eu vejo que dentro dela o amor era tanto, a vontade era tanto de estar com Jesus, a alegria de ver aquele homem, de estar diante dele, foi tanto que ela teve a ação impulsiva de fazer o que ela fez. Ela nem sequer olhou quem estava do lado, ou se não estava, e se ela era mulher ou não. E outra coisa também, quando fala que ela enxugou os pés de Jesus com o cabelo, na época fala que mulher não poderia mostrar os cabelos, somente ao seu esposo, num quarto reservado, não poderia sair sem tampar, fechar toda a parte do cabelo. Ali ela nem sequer também pensou nessa ação e ela fez o que o coração dela mandou. Vou falar uma coisa para vocês. Se você não percebeu ainda, ou você que está nos ouvindo, se você ainda não sentiu, Jesus está nesse recinto. Jesus está aqui nesse recinto. Jesus está aí onde você está. Será que você está sendo um fariseu sem perceber? Ou será que você já percebeu e está fazendo igual essa mulher fez nessa mensagem? Que posição você está? Eu achei lindo e maravilhosa a ação, a atitude e a determinação dessa mulher. Porque eu acredito que no momento ela poderia ter falado, nossa, será que vocês não estão percebendo quem está aqui, não? É Jesus que está aqui, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que manda, aquele que abre o mar, aquele que ressuscita a morta, é aquele que levanta, aquele que precisa, e você sequer lavou o pé dele? Você sequer recebeu ele da forma que ele deveria ser recebido? Mas peraí, que eu vou fazer? Porque meu coração se arde tão grande que eu necessito fazer isso. E ela não pensou e começou a agir, começou a fazer. E Jesus, mais uma vez, na sua sabedoria tremenda e maravilhoso, já sabia o que o fariseu tinha pensado e falado. Nossa, se ele soubesse quem é essa, se ele soubesse quem é essa mulher, não deveria nem deixar tocar. E além de tocar, ainda fez tudo isso.
Como se Jesus não lesse os pensamentos, né? Como se Jesus não conhecesse você exatamente por dentro. Quantas pessoas agem como fariseu? Quantas vezes nós mesmos agimos como os fariseus? Mas até quando nós iremos viver como fariseu e ter a atitude como essa mulher teve? De conhecer, e eu vou repetir de novo, Jesus está nesse recinto. Jesus está onde você está. É no carro, é na cozinha, é na igreja, é na lavanderia, é no trabalho, é no ponto de ônibus. Só que você às vezes não percebe. Você às vezes se faz sim de fariseu. E a palavra no meu coração, ela está ardendo mesmo. Eu fico feliz, irmã Mara, porque realmente eu estou explodindo pelo Senhor Jesus. Se eu pudesse, eu dava glórias e glórias. E eu vou só justificar uma coisinha antes de continuar nessa palavra. Que muitas das vezes a Mara fala, tem oportunidade de falar de Deus? Tem alguma coisa que Deus fez no seu coração? Tem alguma coisa para testemunhar? Muitas das vezes eu quero vir, eu só não venho mesmo toda hora por conta da oportunidade de deixar para as outras irmãs. Porque eu também tenho outras oportunidades em outros cultos para falar. Então esse culto especial eu procuro me reservar de não falar, porque se deixasse comigo e com a irmã Mara, que eu acho lindo, que toda hora ela fala, já que vocês não têm, eu tenho. E se deixar, eu ia ficar eu e ela aqui. Ela uma vez e outra, ela uma vez e outra. Porque quem participou ou quem não sabe, a irmã Kátia aqui ganhou um carro há semanas atrás. Lavando esse tanque de batismo aqui. Eu aqui na casa do Senhor, trabalhando na casa dele, para ele, com um amor muito grande, ele foi lá fora e falou, pode sair que o seu presente está lá fora. E um pouquinho antes, ainda eu não contei, mas eu também perdi meu celular, não sei como. E não demorou uma semana, uma irmã me deu um celular igualzinho, melhor do que eu tinha. Então, se eu parar para contar, tem muitas coisas. Muitas coisas. Tem coisas que afligem o coração, sim, mas maiores ainda são aquelas aflições que eu passo, porque no final é porque tem coisa boa e o Senhor me entrega. Quantas vezes você vai ser fariseu? Eu pergunto novamente. Quantas vezes você vai falar com Deus de forma que você já sabe, porque a gente se acusa a nós mesmos, quando nós erramos, nós sabemos disso. Quantas vezes você vai agir de forma inadequada com o Senhor? Jesus pergunta, o fariseu afronta, olha, se você soubesse, você não deixava nem de tocar, porque ela é suja. E Jesus responde para ele, né? A ação, fazendo comparação de duas pessoas que devem um valor ou outro valor, se você perdoar a dívida, né? Quem mais está certo, ou quem mais ama, né? Pela atitude de quem devia mais ou de quem devia menos. Aí ele responde que é quem devia mais, que é quem perdoou, esse sim, porque como ele devia mais para mim, eu perdoei, então eu amo mais essa pessoa. E Jesus explica aqui, resumidamente, dizendo que não é o valor. Não é o valor da dívida. E sim, é a atitude do seu coração. Porque você perdoaria aquele que te faz uma pequena situação, como você perdoaria aquele que faz uma situação maior na sua vida? O seu amor seria o mesmo? Então vamos voltar um pouquinho aqui para nós que estamos assistindo, um pouquinho para as mulheres, tá, irmãos? Os irmãos que estão nos assistindo, tira um pouquinho essa parte. Vamos voltar um pouquinho para você, para nós que somos mulheres. O amor de mãe pelo filho tem altos e baixos? Você ama mais um, para quem tem 2, 3 filhos, você ama mais um do que o outro? Se um te magoa de uma forma e o outro te magoa de outra forma, você perdoa o outro mais, porque ele te magoou menos do que o outro que te magoou mais? A palavra fala que Jesus deixou claro para ele que não é a ação do valor, e sim o amor que é depositado. A palavra fala grandemente e claramente que Jesus, ele te ama do jeito que você é. A partir do momento que você fala, Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa, eu fiz errado, não era eu saí de mim, eu falei, eu agi. E conforme você fala isso, eu tenho algo tremendo para te dizer. Aquela agonia que está no seu coração, sabe aquele peso que te carrega às vezes, que às vezes a gente está assim?
Quando você fala para Deus e fala, Senhor, está assim, assim, não aguento, está difícil, você começa a se arrepender, a falar para Deus tudo aquilo que você está te incomodando, ou que está doendo, o Jesus, ele vai lá e derrama o bálsamo na sua vida, mas não sobre aquilo que você falou para ele, não é na mesma medida. Ele devolve aquilo para você numa medida duplicada, triplicada, quantas vezes ele achar que é. Tanto que quando nós nos sentimos bem e sentimos a presença de Deus, o alívio é imediato e é gostoso, não é? Quando você se arrepende verdadeiramente, ou quando você fala com Deus verdadeiramente, daquele sentimento, daquilo que está ruim, quando você termina, aquela sensação de alívio é tremenda. Sabe por que é tremenda? Porque a quantidade que você declara para Deus que é essa quantidade, o Senhor pega um balde desse tamanho e joga sobre você. Então, o amor que Deus tem pela sua vida e pela minha vida, não tem como medir. Então, se você está achando, mas não dá, não é comigo, está difícil, está doendo, me magoou, eu estou triste ou não, essa mulher, ela sabia de tudo isso. Essa mulher, ela sabia que ela ia passar muitas acusações se ela fizesse qualquer ação. Mas ela sabia também que a ação que ela poderia fazer poderia ter um resultado muito melhor. E como teve, e ela teve a recompensa dela. A palavra fala também que Jesus falou assim, ei, fariseu, eu cheguei na sua casa, por acaso você me recebeu da forma que essa mulher me recebeu? Eu estou na sua casa e uma estranha fez o que você deveria ter feito e você não fez. Muitas das vezes a gente fala assim para Deus, Senhor, me dá um sinal. A gente conhece, a gente sabe, a gente já vem aprendendo a palavra, que não é errado pedir sinal para Deus, né? A gente é humano, a gente precisa de um chacoalhão. Só toma cuidado, porque a irmã Kátia pediu um sinal, o Senhor deu um sinal tão forte, uma rajada de um raio, que quase ela teve, quase ela para, né? Ela ganhou um carro, né? Para qualquer um ganhar um carro assim, irmãs, eu ainda estou radiante, e quando eu dirijo ele, eu fico mais radiante ainda. Não pelo bem material, mas sim pelo que eu queria ter esse carro, eu vou explicar o motivo, pela facilidade de ouvir e estar na casa de Deus. Pela facilidade, porque carro para nós, a distância com o carro é muito mais fácil do que condução. E eu falava para Deus, Senhor, eu preciso ter, porque eu não quero parar. Eu não quero deixar de ir. Eu sei que eu não vou parar, porque eu sei que tem irmãs aqui que me daria carona de qualquer maneira. Mas pelo fato de que eu queria ter uma independência para vir à casa de Deus. E o Senhor atendeu meu coração. Então, não é errado pedir sinal. Certo? Quem já pediu sinal para Deus? Todos nós, né? Quem a Deus já respondeu quando pediu sinal? Glória a Deus. Tem muitas irmãs aqui, viu? Falando assim, assim. Mas hoje, Jesus fala assim, filhos, me dá um sinal que você está sentindo a minha presença aqui. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Jesus está aqui. Ele está falando assim, eu estou aqui. Eu sou aqui, eu sou presente. Eu estou aí onde você está. Me dá um sinal, filha. Filho, me dá um sinal. Que você está sentindo a minha presença. O que você vai fazer? Cadê o glória, irmã? Cadê o glória? Cadê o aleluia? Não dá? Cadê as palmas? Não tem? Cadê o joelho no chão? Não dá? Você não tem um louvor aí, não? Não dá para louvar? Também não dá. E cadê as lágrimas? Cadê as lágrimas? Quer mais? Quer mais? Jesus está pedindo. Eu estou dizendo que eu estou com você. Só que eu quero que você mostre para mim que você está percebendo que eu estou com você. Que lindo, né? Nosso Deus é lindo demais. E eu falei, Senhor, obrigada.
Obrigada por esse chacoalhão, que é verdade. Às vezes a gente entra e sai, às vezes a gente fala, nossa, hoje o Senhor não falou comigo. Nossa, hoje não deu nada certo na minha vida. Nossa, hoje foi um dia difícil. E Jesus estava ali. Ei, eu estava aqui. Eu falei para você ir para a direita, você foi para a esquerda. Eu falei para você ligar, você não ligou. Eu falei para você ver sua conta, você não viu. Eu falei para você louvar, você não louvou. Você estava na cozinha lavando louça, eu falei para você orar, você não orou. O seu coração está ardendo, está apertado para você dar glória a Deus, você não deu porque você estava na rua, você estava no mercado. O que eles vão falar, meu Deus, se eu falar? Não é o escandalizar, mas você tem várias maneiras de adorar a Deus. Você tem várias maneiras de dizer que você é presente com Deus e que você tem a ação de sentir a presença do Senhor. Você consegue em várias maneiras perceber que Deus está com você. E aí, nesta manhã, o Senhor está pedindo para você. Nessa manhã, Deus está pedindo para você. Só me dá um sinal, não que Ele precise disso. Jesus não precisa, porque quando esse fariseu falou, Jesus já sabia o pensamento dele. A palavra fala, clara, ele já sabia disso. Tanto que Jesus repreendeu ele no pensamento dele. Aí Jesus mostrou e aí ele percebeu que quem estava ali era um profeta. Mas peraí, eu não falei nada, como é que ele sabe o que eu pensei? Não só para ele, mas para todos os que estavam ali. Porque existia várias pessoas presentes no lugar. Para vocês que nos ouvem nessa manhã, para nós que estamos aqui nessa manhã. Nunca duvide que Jesus está no recinto que você está. Nunca duvide que Jesus está do seu lado. E quando isso assim vier ao seu coração, você lembra da palavra e fala, bom, eu sei que Jesus está aqui, então eu vou dar um sinal para ele perceber que eu estou vendo que ele está aqui. Ó Pai, glória a Deus. Senhor, eu vou orar, Pai, pelaquela irmã que o Senhor está colocando no meu coração, que eu tenho que orar pelaquela irmã, eu vou orar. Ah, o Senhor falou para mim que eu tenho que ligar para ela e mandar uma mensagem, eu vou mandar. Ah, o Senhor falou para mim que eu tenho que orar, o Senhor está ardendo no meu coração, que eu tenho que louvar aquele louvor, eu vou louvar. E aí o Senhor ainda vai testificar tudo isso na sua vida. Porque quando essa mulher teve a ação de fazer o que ela fez, o Senhor não só reconheceu a sua ação, mas como o Senhor falou para ela, vai em paz, o seu pecado já não existe mais, você está perdoada. Não se julgue por você, não fique se remoendo pelaquilo que você é, porque nós somos pecadoras, Jesus sabe, nós somos falhas e vamos continuar sendo. Mas a cada momento, a cada dia que você olha para você mesmo e começa a enxergar as brechas que há na sua vida, o Senhor começa a cada dia mais te encher. E você só não sente às vezes a presença de Deus porque você está cheio, igual esse copo lacrada. Como é que enche? Como é que Jesus entra num copo, numa pessoa lacrada? Como é que Jesus fala no seu coração se você não dá abertura? E quando você começa a falar com Deus, aí você começa a abrir. Eu vou abrir. E perceba que para abrir tem dificuldade, né? Você vê que é difícil a gente reconhecer, às vezes, o nosso erro. Sabe por que é difícil nós reconhecer o nosso erro? Porque é fácil falar do erro dos outros. É fácil apontar as travas do olho das outras pessoas. Difícil é você olhar para você mesmo e apontar os seus. E difícil é um pouquinho mais ainda quando alguma pessoa chega em você e ainda fala, olha, você está errando assim. Olha, não é desta forma. Mas quando você começa a falar com Deus de uma forma sincera, há uma brecha. E quando há essa brecha, é que aqui o copo está cheio, mas ele começa a esvaziar. Ele começa a esvaziar. E quando ele está vazio, o Senhor começa a encher. O Senhor começa a encher. E você começa a se tornar uma pessoa diferente. Você começa a sentir essa alegria, que eu vou falar para vocês, que a irmã Kátia começou a sentir cada dia mais. Porque nós temos que viver o nosso Deus.
Nós temos que parar de ficar só ouvindo o nosso Deus. Nós temos que viver o nosso Deus. E você só consegue viver o seu Deus, como eu estou falando, quando você mesmo tem esse encontro com Ele. Quando você mesmo perceber que Ele está no seu recinto. Quando você mesmo dá para Ele e o sinal e Ele te demonstrar mais ainda que Ele está na sua vida. Amém? Que essa palavra venha estar nos nossos corações, não só hoje, mas que ela venha ferver durante esse dia inteiro. Eu peço ao Senhor que essa palavra venha ferver no seu coração como está fervendo no meu. Mas que ferva o dia inteiro, que você começa a remoer dentro de você aqueles pensamentos, que você começa a se declarar mais para você e que você começa a falar para Deus, Deus, o Senhor está aqui, glória a Deus. Senhor, eu creio, Senhor, glória a Deus. Senhor, eu vou louvar para o Senhor porque eu estou radiante, eu quero cantar. E que até mais ainda para glorificar o nome de Deus, você possa também testificar, talvez se for no próximo sábado que a gente está aqui também para ouvir, ou se não der para aguentar também, pode ser no próximos cultos, coloca na live. Olha aqui, Senhor, o Senhor falou comigo, eu percebi que o Senhor estava comigo, eu percebi, eu fui fazer uma ação, tal coisa, eu falei com o Senhor falou comigo, é a palavra que o Senhor nunca me deixou. E se você quiser mais um desafio ainda, você possa vir aqui e testemunhar junto com as irmãs, e nós que estamos aqui também testificar da palavra de Deus, porque não é, a palavra de Deus, ela é viva aos nossos corações, a palavra de Deus fala que ela é água vive, por onde ela passa, ela traz vida, ela não morre, ela dá vida, ela floresce. E aí a água, ela só passa onde tem brecha. Porque quando há vazamento alguma coisa, é difícil a gente romper. É difícil a gente romper alguns buracos se você não saber onde ele está, né? Para você tampar. Mas quando há uma brechinha assim, ó, no seu coração, na sua vida, a água ela entra. Não precisa ser tão grande. Pode ser uma brechinha. E a água viva do Senhor vai penetrar, vai limpar e vai restaurar. Amém? Por essa palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Vamos orar para agradecer ao nosso Pai em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, como Tu és lindo, Senhor, aleluia, Jesus. Olha aí, Senhor, as Suas servas entenderam, oh, Pai, a Tua palavra, Pai. Porque o Senhor está aqui nesse recinto, eu glorifico o Teu nome, Senhor, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo. Pai querido, eu sei, Senhor, que para falar contigo eu não preciso, Pai, criar palavras, eu não preciso, ó Pai, pegar dicionário com palavras difíceis, não. Senhor, eu me joelho nessa manhã com a minha humildade do coração, de agradecer ao Senhor, pelo Senhor, ó Pai, estar usando as nossas vidas, pelo testemunho, pela palavra, pelo Senhor ter nos acordado nessa manhã, pelo Senhor, ó Pai, estar aqui grandemente conosco. Pai, a cada irmã, cada irmão que está ouvindo as palavras, que o Senhor possa transbordar, ó Pai, a coração de cada um, Senhor amado. E a cada uma de nós aqui presente também não seja diferente. Que o Senhor, ó Pai, venha estar conosco, ó Pai, aonde nós estivermos no dia de hoje. Pai, toca, Senhor, no coração ainda daqueles que não podem estar. Senhor, às vezes há dificuldade, sim, Senhor, que afronta as nossas vidas. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor é tão lindo e maravilhoso. Sabe por quê, ó Pai? O Senhor agora deu a estratégia, ó Pai, de passar as mensagens através dessa live. Pai, às vezes a pessoa não pode vir, mas ela está ouvindo a Tua palavra, Senhor. Alimenta o coração daquele que precisa. Alimenta, Senhor, a alma daquele que está necessitado. Pai, e que esse amor tão grande, ó Pai, esteja distribuído, Senhor, sobre a vida de cada um. Porque o Senhor demonstrou que não existe pecado no mundo, que o Senhor não possa, ó Pai, estar, ó Pai, presente e perdoar, desde que haja o arrependimento. O amor está aí. O amor está aqui. Basta você pedir e o Senhor irá transbordar sobre a sua vida, aleluias. Bendito seja o Teu santo e maravilhoso nome, aleluias.
Santo, 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 aleluias. Eu agradeço, Senhor, por todas as coisas que o Senhor vem fazendo sobre as nossas vidas. E mais uma vez, Senhor, ter ouvido os nossos louvores, os nossos clamores. E por essa palavra grandiosa e maravilhosa, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, Jesus. Glorifica mesmo o nome de Deus, aleluias. Santo, 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 santo. Oh, glórias, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, tu és grandioso, santo, 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 aleluias, aleluia, Jesus, aleluias, aleluias, glória a Deus, o nome de Deus seja sempre louvado, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluias. Eu não sei as irmãs, mas estou com calor tremendo aqui, em nome do Senhor Jesus. Lindo, 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 lindo é a presença de Deus neste lugar. Lindo, lindo, lindo é o que o Senhor fez conosco hoje. E que ficou registrado sobre as nossas vidas. Para finalizar o nosso culto, né, nós estaremos fazendo o momento das ofertas. As irmãs que estiverem preparadas, nós temos também ali o cartão lá com as meninas no fundo. E mesmo que você não possa, como eu sempre falo, em espécie, não esqueça jamais. A sua presença já é uma oferta maravilhosa. O seu momento de ter parado para Deus hoje também já é maravilhosa. E eu sei que o Senhor está grandemente com a gente. Eu sei também que grandes impedimentos aqui estão acontecendo para que a gente não sinta essa presença. Mas o nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus, quando ele manda, acontece. O nosso Deus não há impedimento. E nós soltamos a nossa voz agora. E nós soltamos e nós determinamos que entendemos essa palavra. E nada vai nos impedir, amém? Tem algum louvor? Eu pensei naquele, o quão grande, sabe, Mara? Vocês sabem o quão grande é o Senhor? Acho que dá para cantar o corinho, quão grande. Vocês me ajudam? Então vamos lá, vocês de casa também. Aí as irmãs estarão ofertando, a gente estará aí depois que vocês ofertarem. Vou fazer a oração antes, né, Mara? Para agradecer primeiro a oração. Aí a Mara está me ajudando aqui. Vou orar primeiro pelas ofertas. Aí as irmãs me ajudam nesse louvor. Aí vocês ofertam. No final a gente faz a oração do Pai Nosso e a gente encerra o culto, tá bom? Então vamos lá. Senhor, a cada uma, ó Pai, que está aqui presente, ó Pai, muitas das vezes, Senhor, se preocupa, Senhor, em que dar, como ofertar, de que forma ofertar, porque a gente sabe que a sua casa precisa também, Senhor, de algumas, tem necessidades para serem cumpridas, mas também, Senhor, eu sei que o Senhor já agradou, e o Senhor já está multiplicando o coração das irmãs, porque mesmo que não seja em valor, mas o coração está ardendo, ó Pai, de fazer a obra, Pai, mesmo que não seja em espécie, às vezes é alimento que elas estão trazendo, é a presença da limpeza sobre a sua casa, Pai, é o momento, ó Pai, às vezes de estar presente para fazer alguma obra, receber algum irmão, ou estar, ó Pai, prontas aqui para fazer alguma ação para a Tua presença. Peço ao Senhor, ó Pai, que multiplique a cada uma, ó Pai, aquilo que está ofertando. Pai, que o Senhor devolva a elas em dobro, triplicado, o Seu grande amor sobre a vida delas. Porque a Sua palavra mostrou hoje que não é a importância do valor, mas é a atitude. Senhor, abençoa cada uma dessas irmãs e a todas esses que estão nos assistindo, que hoje pode ser que não está fisicamente conosco para ofertar, mas dentro do coração deles, Senhor, eu tenho certeza que há oferta para Ti nesse momento. Eu agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos estar ofertando. Como ele quer mais? Quão grande é o meu Deus. Vamos cantar. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, como esplendor de um rei. Vamos cantar, irmãs.
majestade e luz. Força para as irmãs ouvirem do outro lado. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, oh glórias. Trevas vêm. Aleluias. Tremer com sua voz, tremer com sua voz, forte. Quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. Amém? Lindo, lindo, para Deus foi maravilhoso. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o seu Deus, na sua vida que está nos assistindo e na sua vida que está aqui presente. Amém? Eu amo esse louvor, porque o Senhor muitas das vezes dá milagre, e milagre não explica, milagre a gente só vê. Então tem coisas que acontecem sobre a sua vida e que vai acontecer que você não vai saber falar, só que você vai saber cantar esse louvor. Quão grande é meu Deus, lindo é meu Deus. Amém? Vamos então agora fazer a oração do Pai Nosso e encerrar o culto, infelizmente, né? Vocês querem que encerra? Não, tem que encerrar. O irmão Bruno está falando que tem que encerrar. O irmão Bruno está falando que já está dando o horário e nós temos que encerrar. Quem sabe um dia aí vai saber que esse culto, né? Que eu sei que tem alguns irmãos, eu vou falar para vocês também, que fica já falando de outros dias, né, irmã Mara? Já estou sabendo dessa história. Então, vocês oram aí, viu? Vocês oram desse lado aí, vocês oram daqui, porque, né? A gente precisa de mais irmãs também, né, irmã Mara? Então, vocês vão pensando que vai ficar só aí sentadinho, e você só aí ficando nos ouvindo. Tem que vir fazer a obra também, nos ajudar, amém? Vamos orar bem forte a oração do Pai Nosso e encerrar o culto para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus e a presença dele imutável nesse lugar esteja com você aonde você estiver, hoje e sempre. Amém. Amém, irmã.